Viva! Continuamos a acompanhar a par e passo a crise político-militar que se vive na Guiné-Bissau. Há quase uma semana, a Guiné-Bissau está mergulhada numa instabilidade política, mas também numa incerteza política e social. O presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, decidiu dissolver o parlamento, mas, para já, o próprio presidente do parlamento diz que a decisão do presidente e do chefe do Estado, Umaro Sissoko Embalo, é inconstitucional. Apesar da tentativa, não se pode falar na dissolução do Parlamento, porque é um ato que não conforma à nossa Constituição. E se há ponto no qual a nossa Constituição é muito clara, é o facto da Assembleia não poder ser dissolvida nos primeiros 12 meses da sua Constituição e, sobretudo, o que é mais importante, é que todos os atos de qualquer órgão de soberania só são válidos se conformam à nossa Constituição, o que não é o caso e que, portanto, é inexistente. Não só o presidente do parlamento, mas há outras vozes que alinham no mesmo diapasão e dizem que o presidente não poderia, a estas alturas, dissolver a Assembleia Nacional. E vamos agora, daqui a pouco, a uma conversa com Jorge Bacelar Gouveia, professor catedrático, constitucionalista, e ele também ajudou a escrever a Constituição da Guiné-Bissau. Conhece, diríamos assim, de letra a Constituição guineense, e é com ele que vamos compreender os contornos da decisão do presidente guineense Umaro Sissoko Embalo. Esta é uma entrevista e uma conversa a acompanhar já a seguir, e não perca. Esta semana tivemos essa situação da dissolução do parlamento pelo presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Para muitos é uma dissolução ilegal. Eu começo por fazer essa pergunta para si. É ilegal ou não é? É ilegal, neste sentido é inconstitucional, porque, e com o devido respeito pelo seu Presidente da República, aliás, que conheço e que estimo, mas de facto, às vezes nós cometemos atos inconstitucionais e ilegais, e foi o caso, e é um ato inconstitucional grave, porque dissolve o Parlamento numa circunstância em que não o pode fazer. A Constituição é muito clara no seu artigo, que fala do assunto, que é o artigo 94, dizendo que a dissolução do Parlamento, da Assembleia Nacional Popular, só pode acontecer ao fim de um ano de uma nova eleição. Ora, a última eleição foi em 4 de junho e, portanto, durante este ano, até 4 de junho de 2024, não pode haver qualquer dissolução. Portanto, este é um primeiro aspecto que parece claro e é um aspecto que não é um problema de prazo, é um problema de estabilidade das instituições e, portanto, a Constituição, quando estabelece esta proibição, não o faz arbitrariamente. Falo para garantir a estabilidade e que um novo Parlamento que acaba de ser eleito possa, durante uma primeira fase da sua vida, se estabilizar e não poder sofrer uma interferência política de um outro órgão. Mas, doutor, o próprio presidente diz que fê-lo porque também tinha em vista a estabilidade do país e que o governo estaria a preparar um golpe institucional. Pois. Essa justificação vinga? Não, aliás, eu até tive a ocasião de falar com o seu Presidente da República, ele teve essa gentileza, e de facto essa é a sua explicação, mas a meu ver há vários instrumentos para reprimir ou para prevenir uma situação de golpe que possa estar a acontecer, mas não me parece que a resposta seja através da dissolução do Parlamento, porque o golpe que estava a ser feito, ou alguns deputados supostamente envolvidos em atos ilegais, em atos de violência, esses deputados, ou esses poucos deputados, não representam uma vontade coletiva do Parlamento. O Parlamento é uma instituição, é um órgão colegial que tem os seus fundamentos constitucionais e não me parece que essa crise se resolva com a dissolução do Parlamento. Resolve-se de outra maneira, fazendo a investigação, porventura demitir alguns ministros que possam estar implicados ou porventura nomear um novo governo, mas não me parece que a solução seja dissolver o Parlamento e, portanto, claro que o argumento é o de que há que se gerou uma grave crise política. Eu acho que não há uma grave crise política, há uma grave crise jurídica de violação das leis, sobretudo no que respeita à detenção de pessoas e atos policiais e contrapoliciais. Portanto, é um problema, digamos, de legalidade policial, não é propriamente um problema de crise política. Uhum. E nesse caso, o presidente já violou a Constituição, como até disse aqui. Há como responsabilizar o presidente da República por esses atos que ele cometeu?
Aqui a dificuldade é que o ato de dissolução é um ato político, mas num Estado de Direito nenhum ato jurídico está imune à Constituição. Isto é, todos os atos têm de cumprir a Constituição, sejam atos políticos, atos legislativos ou até atos judiciais ou atos de outra natureza, até atos de direito privado. Agora, a questão é esta. O ato sendo inconstitucional, de acordo com as regras do artigo 8º da Constituição, um ato inconstitucional é um ato inválido. Inválido significa nulo, não produz efeitos jurídicos e, portanto, os tribunais, acabando no Supremo Tribunal de Justiça, têm a obrigação de declarar essa invalidade e de certificar uma sentença confirmativa, não constitutiva, mas uma sentença declarativa, certificar de que esse ato, de facto, sendo inconstitucional, não pode produzir efeitos. E, portanto, é preciso que o Tribunal tenha uma oportunidade de se pronunciar. Claro que essa é que é a questão, saber como é que levamos isso a Tribunal. Qualquer deputado pode suscitar a questão no Tribunal, quando houver uma interferência ou um efeito prático desse decreto. Por outro lado, o Parlamento, também a meu ver, se o ato é inconstitucional, não tem que o acatar. Portanto, deve continuar os seus trabalhos como se o ato não existisse, ou existindo ele não tem eficácia jurídica porque é nulo e, portanto, não pode produzir efeitos. Então está a dar razão ao Domingos Simões Pereira quando diz que vai convocar o Parlamento por não reconhecer essa dissolução do Parlamento. Sim, a dissolução é inconstitucional. Não é um caso de dar razão a uma pessoa em particular que eu também conheço, mas é o Presidente do Parlamento e, portanto, o Parlamento agora tem todo o direito de se reunir, porque o Parlamento deve considerar que este ato não pode afetar o seu normal funcionamento, porque o Parlamento, na verdade, não foi validamente dissolvido. A questão é muito simples. E até lhe digo mais, se houver qualquer perturbação ou bloqueio por parte de forças policiais ou da ordem, segundo ouvi dizer, não sei se é verdade, para impedir os deputados de entrar no Parlamento, isso é uma coisa muito grave, porque os deputados, além do mais, podem entrar no Parlamento para outros efeitos que não seja reunir. Podem ir aos seus gabinetes, eles continuam a ser deputados, mesmo se a dissolução fosse válida, que não é, os deputados continuam a ser deputados mesmo quando o Parlamento está dissolvido. Eles só deixam de ser deputados quando os seus sucessores os substituírem. Portanto, até lá eles continuam a ser deputados. E sendo deputados têm imunidade, não podem ser detidos, a não ser em casos excepcionais previstos pela própria Constituição. Portanto, qualquer bloqueio, qualquer impedimento físico de os deputados entrarem no Parlamento será sempre um atentado contra a inviolabilidade parlamentar. Mas, doutor, disse há pouco que este ato de dissolução do Parlamento é um ato meramente político e não legal. A minha pergunta é, os atores políticos não devem trabalhar dentro das balizas constitucionais, até porque estamos a falar do presidente da República, que de princípio deveria ser o garante da estabilidade política de um país e estabilidade social também. Sim, aliás, no Presidente da República até tem aqui a máxima responsabilidade, porque de todos os órgãos de soberania, o único caso em que a Constituição estabelece uma obrigatoriedade de juramento, e até dizendo qual é a frase que ele deve jurar, é o Presidente da República, porque quando ele toma posse, ele jura, lê uma frase que está na própria Constituição, isto não acontece em nenhum outro órgão de soberania, dizendo que jura defender e fazer cumprir a Constituição. E, portanto, ele até tem, desse ponto de vista, uma obrigação política e moral acrescida em relação aos outros órgãos de soberania. Então aí pode-se falar aliás, pode-se puxar aqui a figura de violação e de golpe constitucional, como muitas pessoas têm estado a defender na Guiné-Bissau. Eu não diria tanto. Para ser um golpe constitucional tem que ser uma coisa de elevada envergadura que possa fazer colapsar todas as instituições políticas. Penso que, os atos, quando são inconstitucionais, não são todos golpes de Estado. Não faria essa generalização. Claro que há atos inconstitucionais mais graves do que outros. E todos os políticos podem cometer atos inconstitucionais, porque às vezes a Constituição não é fácil de interpretar. Nós, os constitucionalistas, muitas vezes não estamos de acordo em relação à interpretação de certas normas da Constituição. Mas o problema é que não é o caso. Neste caso, todos os constitucionalistas que eu ouvi, e começando por ilustres, como aqui de Portugal o professor Jorge Miranda, e mesmo os ilustres constitucionalistas guineenses, todos estamos de acordo em que este ato, de facto, é manifestamente, evidentemente, inconstitucional. Portanto, agora, se isso significa um golpe de Estado, eu não diria isso. Eu diria que é um ato grave, porque se for levado à prática, repare, põe em causa o funcionamento de um órgão de soberania que foi recentemente eleito, que é a Assembleia Nacional Popular. Um Parlamento a funcionar é uma coisa indispensável a um Estado de Direito Democrático. Se queremos levar a sério a Guiné-Bissau como Estado de Direito Democrático, eu, como amigo da Guiné-Bissau, eu quero levar a sério a Guiné-Bissau para acreditar que a Guiné-Bissau seja um Estado de Direito Democrático.
E isso só pode acontecer se os órgãos estiverem a funcionar como deve ser. E um Parlamento não pode ser dissolvido inconstitucionalmente, e um Parlamento é sempre um dos pulmões de um sistema político-democrático, como é também o Presidente da República. Eu diria que há aqui dois pulmões de um corpo democrático, que é o Estado guineense, Parlamento e Presidente da República. E também o Governo de primeiro, fazendo a ligação entre um e outro. E, portanto, não podemos dissolver o Parlamento arbitrariamente, de uma forma manifestamente ilegal, pondo em causa o funcionamento deste órgão como órgão que é, aliás, maximamente representativo da pluralidade dos partidos, porque é um órgão colegial, tem todos os partidos lá dentro, a maioria e a oposição, e, portanto, isso deve ser respeitado. Eu sei que a maioria que está no Parlamento não é da mesma tendência política do Presidente, mas é assim que na democracia nós devemos funcionar. Temos que fazer concessões, temos que aceitar que possa haver maiorias contra nós e temos que governar dentro das regras do jogo, que são aquelas precisamente definidas pela Constituição. A Constituição é um conjunto de regras para o jogo, e esse jogo tem que ser respeitado em democracia. E nesse caso, doutor, há pouco até disse que pode-se chamar agora a figura do Tribunal, aliás, do Supremo Tribunal de Justiça para repor a legalidade. A minha questão é, na sua visão, acha que o tribunal tem neste momento capacidade, os pés no chão para poder tomar a dianteira para garantir a legalidade e a invalidação da decisão do presidente? Pois, essa é uma dúvida que me tem assaltado nos últimos tempos, porque, segundo tenho visto, houve até um problema relacionado com a própria presidência do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau. Aliás, esse problema fez lembrar aqui há uns anos um outro problema muito mais grave, quando o falecido presidente Kumba Yalá destituiu de uma forma absolutamente arbitrária e inconstitucional vários juízes do Supremo Tribunal de Justiça e, portanto, apoderou-se, digamos assim, entre aspas, o presidente Kumba Yalá do próprio Supremo Tribunal de Justiça e operando um golpe de concentração de poderes e de interferindo diretamente na função judicial, que é, por definição, absolutamente separada da função presidencial. Lembro disso, até lembro em particular o caso da doutora Maria do Céu Monteiro, que teve de fugir da Guiné-Bissau, e, portanto, tudo isso é muito lamentável, que um presidente possa interferir desta forma, como fez com o BALA em relação ao Supremo Tribunal de Justiça. Agora, no caso concreto, eu não sei os pormenores, mas eu quero acreditar que o Supremo Tribunal de Justiça está a funcionar e quero acreditar que tem de cumprir a Constituição. E como é uma coisa tão evidente, não parece que haja muitas dúvidas interpretativas e penso que o Supremo Tribunal de Justiça só tem que chegar à conclusão que este ato é inconstitucional e não pode aceitar a validação da dissolução do Parlamento, que é inconstitucional. E também, doutor, há dias o Presidente da República tinha assumido publicamente que iria ocupar pastas ministeriais, principalmente o Ministério do Interior. É legalmente aceito que o Presidente da República assuma pastas governativas num país onde o sistema político é semipresidencialista? Não pode ser. A Constituição não o proíbe expressamente, mas isso não tem qualquer lógica, porque vamos imaginar que o Presidente da República também é Ministro do Interior ou Ministro da Defesa e vamos imaginar que o Parlamento pede explicações aos ministros, porque o Governo é responsável politicamente perante a Assembleia e o Parlamento vai chamar o Presidente, que agora toma as vestes de Ministro do Interior, para se explicar através do mecanismo de responsabilidade política perante o Parlamento. Isso não faz sentido nenhum. Portanto, o Presidente, por definição, nunca pode fazer parte de um outro órgão. E, além do mais, depois, como é que seria? O Presidente nomeava-se a si próprio membro do Governo, ainda por cima, membro de um Governo que fica subordinado a um Primeiro-Ministro que não é ele próprio, que ele próprio nomeou. Isto é tudo uma grande confusão e até diria uma grande aberração jurídica que um Presidente fosse ao mesmo tempo, ocupasse ao mesmo tempo duas pastas de dois ministérios. E acho que não faz sentido nenhum. Bom, falando de aberração jurídica, queria ouvir de si também a questão do Ministro das Finanças, que está detido desde, pelo menos até dia 1 de dezembro, se a memória me atrasou, até hoje, prisão preventiva, e até hoje ainda não há uma comunicação, digamos assim, da formalização da sua detenção por parte do Ministério Público. Como é que olha para este cenário em que até hoje passam, normalmente deveriam ser muito menos de 48 horas de detenção preventiva, até hoje não há nada? Sim, a Constituição guineense, aliás, como muitas outras, isso é uma matéria muito séria, porque foi por aí que começou o movimento do constitucionalismo, isto é, de os direitos de haver direitos para os cidadãos, é precisamente não haver arbitrariedade em matéria criminal e processual criminal. E, portanto, quando uma pessoa é detida, isso é uma restrição à sua liberdade individual, a pessoa tem que ser levada a um juiz de instrução
e é preciso saber quais foram as razões da sua detenção, se ela deve ficar detida em prisão preventiva ou outra coisa, outra medida de coação, e portanto tem que haver uma resposta. Normalmente as constituições falam em 48 horas e portanto isso é uma coisa muito grave, porque se alguém é detido tem que saber por que razão foi detido e saber depois se vai ser libertado, ou se não for libertado qual é a razão. Tem que se explicar à pessoa quais são os motivos da sua passagem à prisão preventiva. E, portanto, se me diz que há estes dias todos, eu não sei em pormenor do que se está a passar, isso é uma falha muito grave no funcionamento dos direitos fundamentais que se relacionam com o processo penal, e penso que é preciso apurar o que é que se está a passar, e pode até haver aqui uma situação de abuso de poder por parte das autoridades que não cumprem a Constituição, não respeitando os direitos dos arguidos. Com certeza que não estou aqui a branquear coisa nenhuma, porque eu não sei os factos. Agora, o que eu sei é que quando alguém é suspeito de um crime, com certeza que as autoridades devem agir, têm o dever de investigar, aliás, até têm o dever de aplicar medidas de coação, mas é dentro da Constituição e da lei, não de uma forma arbitrária ou prendendo pessoas, não lhes explicando o que é que está a acontecer e não lhes conferindo quaisquer direitos de defesa. Como amigo da Guiné-Bissau, se me permite, e conhecendo o seu direito, tendo contribuído várias vezes para reformas constitucionais, gostaria que se fizesse uma nova Constituição. Tem sido realmente difícil, agora neste contexto vai ser ainda mais difícil, mas sobretudo gostaria que esta crise se resolvesse rapidamente e não entrássemos aqui num novo cenário disruptivo que nos pudesse fazer lembrar aquilo que tem sido a Guiné-Bissau nos últimos anos, que provavelmente é do país africano de língua portuguesa aquele que está mais longe de uma estabilidade que todos nós queremos, e portanto gostaria que me esquecer de uma má memória que muitos têm, os lusófonos têm, acerca de todos os problemas que têm acompanhado a instabilidade política ou constitucional da Guiné-Bissau. E, portanto, da minha parte, farei aquilo que estiver ao meu alcance para que isso possa resolver. E agradeço muito esta oportunidade também para me explicar. Obrigado. Ouvimos assim esta conversa com o professor Jorge da Bacelar Gouveia, ele que é constitucionalista, também professor catedrático, a quem agradecemos a disponibilidade, mas também para todos que estiveram a nos acompanhar, vai o nosso muito obrigado. Voltaremos já a falar de muito mais assuntos relacionados com a Guiné-Bissau e não só nos nossos próximos espaços noticiosos. Já sabe, pode acompanhar essa conversa na íntegra em www.dw.com/português, mas também nas nossas redes sociais, e nós ficaremos gratos pela sua participação.